Estamos de volta para mais uma aula sobre o movimento unidimensional do capítulo 2. Nesta quinta aula, vou mostrar os conceitos do movimento em queda livre, onde as equações da cinemática para uma aceleração constante são consideradas utilizando a aceleração da gravidade para o deslocamento no eixo vertical. Na aula seguinte, vamos resolver um exercício bem abrangente para fixar a teoria apresentada nesta videoaula. O movimento em queda livre é determinado pela ação da força da gravidade que age sobre qualquer objeto solto no ar, desconsiderando a resistência do ar. Vamos entender isso melhor. Aproveito essa oportunidade para apresentar um software de simulação de física muito prático e útil. O seu nome é o Voodoo. A partir de agora, em muitas explicações teóricas e na resolução de exercícios, vamos utilizar esta ferramenta que vai ajudar bastante a vocês no entendimento dos conceitos e da teoria a serem estudados aqui na Física 1. Para conhecer melhor a ferramenta e aprender a utilizá-la nos seus estudos da física, aconselho a vocês a assistir alguns vídeos tutoriais disponíveis pelo Universo Exato. Basta clicar no link ao lado. Utilizando o Voodoo, vamos realizar esta primeira simulação para entender melhor os conceitos de queda livre. Temos estes dois objetos que serão largados do repouso, uma pena bem leve e um peso para fazer exercícios físicos. Considerando a atmosfera terrestre em que vivemos, qual dos dois chegará primeiro no solo? A resposta é fácil, será o piso. Vamos iniciar a simulação para confirmar. Perfeito, como previsto. Agora, suponha que esta simulação está sendo feita na superfície de um outro planeta, exatamente igual à Terra, com a mesma gravidade, mas que não possui atmosfera. Isto é equivalente a simular este experimento em um laboratório na Terra, onde todo o ar ambiente do compartimento é removido, ou seja, uma simulação no vácuo. Qual dos dois objetos atingirá primeiro o solo? Vamos desativar na simulação as influências do ar atmosférico. Iniciando a simulação, os dois objetos chegarão ao mesmo tempo no solo, independente do peso de cada um. Na verdade, esse conceito não era bem compreendido até por volta de 1600 d.C. Antes disso, os conceitos de Aristóteles, que dizia que o objeto mais pesado cairia mais rapidamente, eram os aceitos na época. Foi quando o italiano Galileu Galilei apresentou a teoria que diz que, independente do peso, qualquer objeto solto no ar, sob a ação da gravidade, de uma mesma distância, atingirá o solo no mesmo tempo, se este não estiver sob a ação de nenhuma outra força. Neste contexto, podemos dizer que um objeto está em queda livre quando não sofre a ação das forças geradas pelo ar. Entre as forças geradas pelo ar atmosférico e pelos fluidos em geral sobre os objetos, está a força de arrasto, que é devido à resistência do ar quando o objeto está em movimento. O paraquedas é um exemplo claro da ação da resistência do ar, a qual reduz a velocidade do paraquedista. Uma segunda força é a força de empuxo, que a atmosfera exerce sobre todos os objetos imersos nela. Um exemplo visível da força de empuxo são os balões. Essas duas forças se opõem à força exercida pela ação da gravidade, que é direcionada para baixo. Não vou me aprofundar muito no conceito das forças atmosféricas, já que este é um assunto para os capítulos mais à frente. Voltando ao assunto desta aula, não precisaremos ir para outro planeta para estudar os conceitos da física, pelo menos por enquanto. Podemos estudar a queda livre de objetos aqui na Terra, se desconsiderarmos a princípio a resistência do ar e o empuxo atmosférico. Portanto, um objeto está em queda livre quando a única força que atua sobre ele é a força da gravidade. Essa força gravitacional exerce uma aceleração sobre os objetos. É a conhecida aceleração da gravidade. Na Terra, este valor é de 9,81 metros por segundo ao quadrado.
Na Lua, a aceleração da gravidade será de 1,62 metros por segundo ao quadrado. Em Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, a aceleração da gravidade é de 24,79 metros por segundo ao quadrado, 2,5 vezes a da Terra. Agora, vejam em escala reduzida o tamanho referente de cada um dos planetas. Vocês podem perguntar, por que Júpiter, sendo tão maior se comparado com a Terra, não tem uma aceleração da gravidade proporcionalmente maior também? É que Júpiter é um gigante gasoso, diferente da Terra, que é um planeta rochoso, já que é a relação entre as massas e o volume dos planetas que define a magnitude da força da gravidade. Objetos arremessados para cima ou para baixo, ou largados do repouso, estarão em queda livre no momento em que são soltos, independente do seu movimento inicial. Todo objeto em queda livre sofrerá aceleração diretamente para baixo. À medida que subimos a altitude em relação à superfície terrestre, a força da gravidade diminui. No entanto, em pequenas distâncias, a variação da aceleração da gravidade é desprezível. Portanto, assumimos que a aceleração da gravidade é sempre constante. Desta forma, as equações da cinemática são perfeitamente aplicadas no movimento de queda livre. No entanto, devemos substituir nas equações da cinemática a aceleração, AY, pela aceleração da gravidade representada por -g, que arredondaremos para menos 9,80 metros por segundo ao quadrado, para efeito de cálculo. A y é devido à análise de queda livre ser unidimensional na direção vertical, ou seja, no eixo y. Como é convencional adotar a direção para cima como positiva, no eixo y, e a aceleração da gravidade é apontada para baixo, daí vem o sinal negativo de g. As equações da cinemática então ficarão da seguinte forma. Percebam que todos os termos das equações que na aula passada eram referentes à direção x foram substituídos pela representação dos mesmos termos na direção y, e que a aceleração foi substituída por -g, que é a aceleração da gravidade apontando para baixo. Vamos ficando aqui com mais esta aula do Universo Exato. Aguardo vocês na próxima. E não se esqueçam, caso ainda não assinaram o nosso canal, assinem. Compartilhe as nossas aulas com os seus amigos e os seus contatos. Só assim você estará contribuindo para que o Universo Exato disponibilize mais conhecimento para vocês. Até a próxima!